programa, vamos retomar o tema do equilíbrio ácido-base no organismo. Apresentaremos uma receita de suco alcalinizante feita na oficina culinária do nosso Congresso de Nutrição Funcional com a nutricionista e chefe Paloma Tussé e a nutricionista Renata Alves. O potencial acidificante dos alimentos pode ser avaliado pelo teor de nutrientes que são considerados alcalinizantes e acidificantes. O PRAL é a principal fórmula de predição do potencial dos alimentos em interferirem no equilíbrio ácido-base do organismo. Quanto mais negativo é o valor de PRAL, ou seja, quanto maior o teor de potássio, magnésio e cálcio, mais alcalinizante é o alimento. Do contrário, quanto mais positivo for o PRAL, ou seja, quanto maior o teor de fósforo e proteínas, maior é o teor acidificante do alimento. Importante reforçar que, independente da origem, as proteínas são sempre acidificantes, devido à sua capacidade de contribuir para a geração de íons H+ na corrente sanguínea. Todavia, alguns alimentos de origem vegetal, que são fontes de proteínas, como as leguminosas e oleaginosas, possuem também potássio, cálcio e magnésio, contribuindo assim para um potencial menos acidificante em comparação às carnes animais, por exemplo. É importante que a gente tenha em mente como que a alimentação pode, de fato, influenciar o nosso equilíbrio ácido-base do nosso sangue. Os alimentos alcalinizantes são aqueles que são fontes de potássio, magnésio e cálcio. Então, são aqueles, em sua maioria, de origem vegetal, como as frutas, verduras e legumes. Do contrário, os alimentos que são acidificantes são aqueles que são fontes de fósforo e proteína. Ou seja, são aqueles que, em sua maioria, são de origem animal, mas nós também não podemos nos esquecer das oleaginosas e também das leguminosas, que são alimentos com potencial acidificante. Então, a gente vai transformar todo esse conceito de dieta alcalinizante, de alimentos com PRAL negativo, em receitas. Eu trouxe aqui hoje para a gente fazer primeiro um suco, que na realidade é um suco com um potencial alcalinizante bem interessante. Para isso, a gente vai usar a beterraba crua. Então, essa beterraba, quando crua, ela tem um potencial alcalinizante maior do que quando cozida. O PRAL dela, quando crua, é menos 4,5 e quando cozida é menos 2,1. Isso. Uma coisa que é importante a gente reforçar, ainda antes de iniciar as preparações, é que existem algumas formas de nós calcularmos o quanto que um alimento é alcalinizante e o quanto que um alimento é acidificante. Tem o cálculo do PRAL, que é o mais utilizado na prática, que ele leva em consideração, então, os nutrientes que são formadores de bases e formadores de ácidos. Então, quanto mais negativo é o valor de PRAL de um alimento, mais alcalinizante é ele. Exatamente, a beterraba quando cozida, principalmente porque ela é uma cocção úmida, onde a gente usualmente cozinha por fervura, ou então mesmo que seja uma cocção por vapor, ainda é uma cocção por processo úmido, e isso faz com que tenha uma diminuição significativa na quantidade de potássio do alimento. Quando a gente pensa em aumentar esse poder alcalinizante, a gente tem que pensar em utilizar esse alimento na sua forma crua. A gente sabe que beterraba também tem alguns fatores antinutricionais, então é interessante a gente começar a usar mais esse vegetal no intervalo das refeições. Por isso vem a ideia desse suco alcalinizante. Então a gente vai começar a fazer o suco. Principal ingrediente, beterraba crua. A beterraba, ela tem um PRAL de menos, a quantidade que a chefe vai usar, tem um PRAL de menos 4,75. Já é bem alcalinizante. E aí, junto da beterraba, a gente vai usar um líquido que não é água, mas é sim água de coco. Porque a água de coco também tem um potencial alcalinizante pela quantidade de sais minerais contidos nela. Isso. A água de coco, em 1 litro que nós utilizamos nessa preparação, o PRAL dela é menos 6,6. É muito alcalinizante. E esse efeito se deve principalmente ao teor alto de potássio que contém a água de coco. E aí eu testei várias combinações, até para a gente conseguir achar uma combinação diferente do que as pessoas usualmente fazem, que é a beterraba com limão. E maracujá, que é uma outra fruta que tem um potencial alcalinizante muito interessante, ficou com um sabor fantástico. Então, a gente vai utilizar nessa receita 2 maracujás.
O maracujá desse suco, ele é a fruta com maior potencial alcalinizante. 2 unidades totalizaram menos 7,5. Mas aí, misturando com a beterraba, teve esse efeito interessante de adocicar o suco de maracujá sem a gente precisar adicionar nada para adoçar. E esse é um ponto bem importante, porque geralmente as pessoas sempre acham que alimentos ácidos são acidificantes, quando na verdade o valor de pH de alimento e bebida não possui relação nenhuma com o nosso equilíbrio ácido-base, uma vez que o que vai efetivamente alterar, entre aspas, esse nosso equilíbrio é o teor dos nutrientes que nós já citamos anteriormente, não o valor de pH. Então, um alimento ácido, ele não é acidificante. E aí, um outro ingrediente dessa receita para adicionar um sabor especial é cardamomo, gente. Vocês já utilizaram? A gente pode utilizar ele em preparações onde a gente aquece, tipo arroz cozido com cardamomo, mas aqui a gente vai usar sementinhas de cardamomo, então a gente abre a semente e usa só o que tem dentro, que são essas sementinhas pequenininhas, a gente vai utilizar de 8 unidades. E o último ingrediente vai ser o gengibre. Então, gente, gengibre, além do potencial alcalinizante que ele tem, né, essa receita também acaba tendo um efeito mais antioxidante, anti-inflamatório, que é legal. É riquíssimo em vários fitoquímicos, em gingerol, xogaol, é muito legal da gente utilizar em preparações diferentes. Qual que é essa quantidade, Paloma? É 2 centímetros. Bom, tá pronto o suco. Super fácil, uma preparação que tem um potencial bem alcalinizante. Sim. A preparação total, que rendeu 1,2 ml, tem o PRAL de menos 19. E uma porção de 250. E uma porção de 250 menos 4. Esperamos que você consiga incluir essa receita na sua alimentação e que tenha compreendido a importância do equilíbrio ácido-base do seu organismo. E para saber mais, veja também o nosso programa sobre a carga ácida da dieta.